E agora eu vou chamar o Reginaldo Nogueira Seixas, especialista do Departamento de Imprensa do Metrô de São Paulo. O Reginaldo vai apresentar o tema A Atuação do Metrô de São Paulo nas Redes Sociais. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme ter essa oportunidade de apresentar esse trabalho que a gente faz aqui no metrô. Gostaria de agradecer à Unimetro por essa chance de falar sobre um assunto que faz parte do nosso cotidiano, mas que talvez muitas pessoas não saibam o grau de seriedade com que a gente atua nas redes sociais. Bom, vamos falar um pouco da atuação do metrô nas redes sociais, que é um assunto complexo. A gente tem pouco tempo para falar desse assunto aqui, mas conseguimos trazer os principais aspectos dessa atuação. Aqui nesse quadro, a gente pode observar que as redes sociais sempre existiram, desde que o homem passou a interagir com o outro para a sobrevivência. O que mudou nesse tempo, e essas relações são mediadas pela comunicação, o que mudou foi a tecnologia. Nessas duas imagens, a gente pode observar a posse do Papa Bento XVI comparado a praticamente o mesmo ângulo de foto com a posse do Papa Francisco. Então, o que mudou foi a tecnologia, aqui o uso de dispositivos móveis, essa tecnologia que veio para quebrar paradigmas da velha forma de comunicação. Esse aqui é um pouco do cenário geral que nós temos no Brasil. Em média, as pessoas gastam 72 horas por mês online. Desse tempo, a maior parte é gasta nas redes sociais, 36% desse tempo. E o líder, a rede social mais utilizada hoje no Brasil, é o Facebook. Aqui embaixo a gente pode observar que o uso de dispositivos móveis, tablets e smartphones tem crescido e isso tem proporcionado uma relevância cada vez maior nessa comunicação. Bem, esse é um quadro aqui já trazendo para a realidade do metrô. Nós temos considerando somente os usuários do metrô, nosso público potencial ele chega perto de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. E a maioria desse público potencial são jovens na faixa de 18 a 34 anos, que a gente considera como a geração X e Y. São as gerações que cresceram junto com a internet e estão construindo as redes sociais digitais. Aqui eu vou falar um pouco do histórico das redes sociais no metrô. Antes de criarmos as redes sociais digitais, o metrô já fazia parte das conversas nas redes sociais. Então, o que foi decidido é que precisávamos participar dessas conversas. Então, a partir daí, a gente decidiu criar esses perfis para nos aproximarmos dos usuários, ouvir as suas demandas, poder repassar essas demandas e principalmente agir, ou seja, usar as redes sociais de forma virtuosa, de modo a melhorar, de aprimorar os nossos serviços. Então, em 2009, setembro de 2009, criamos o primeiro perfil no Twitter. Era um perfil mais com característica de broadcasting, de transmissão de informação. Tínhamos pouca interação e muita divulgação de notícias, de informações gerais. No início de 2011, criamos a primeira conta no Facebook, também com essa característica. E, a partir de setembro de 2011, recebemos a primeira profissional dedicada às redes sociais. Logo em seguida, em março de 2012, recebemos mais uma profissional e montamos uma equipe. Hoje temos 3 pessoas, 2 delas dedicadas somente
as atividades de rede social e coordenadas pelo departamento de imprensa, no caso por mim, e pelo departamento de marketing corporativo do metrô. E esse trabalho, nós temos uma faixa horária de atuação que vai das 8 às 19h30 com essa equipe. Nesse horário, a gente consegue desenvolver todas as atividades, tanto de atendimento, de respostas, de criação de conteúdo, de gerenciamento de crise, e eu vou falar um pouquinho mais sobre essas atividades. Então, aqui nós temos as principais atividades que são desenvolvidas pela equipe de redes sociais do metrô. A primeira delas é gerenciar os perfis oficiais do metrô nas redes sociais. Os dois perfis principais, o Twitter e o Facebook. Twitter, hoje, estamos com mais de 50 mil seguidores. No Facebook, nós temos quase 26 mil curtidores da página. São as duas principais mídias com que trabalhamos. O Twitter tem uma característica mais de prestação de serviço, de informar a condição das linhas, horários, integrações, serviços em geral. E o Facebook, uma característica mais de fóruns de discussão. Conseguimos trazer alguns conteúdos. Tem uma característica um pouco diferente, onde conseguimos aprofundar mais essas discussões. Também temos perfis no YouTube para vídeos e também no Flickr, que são imagens, fotos, inclusive que a imprensa acaba utilizando. Uma outra atividade muito importante, nós fazemos um monitoramento constante dessas redes sociais. Nós avaliamos, nós filtramos essas informações e damos o encaminhamento para as diversas áreas. O nosso grande parceiro aí é a área de operação. O grosso dessas demandas, praticamente 90%, acaba indo para a operação, com quem a gente tem uma importante parceria para poder fazer esse atendimento. Outra atividade muito importante é captar, avaliar possíveis focos de crise que possam surgir tanto nas redes sociais ou até mesmo na imprensa. Então a gente faz esse acompanhamento e detectamos logo de início e fazemos uma atuação imediata quando esses focos de crise são detectados. Respondemos a todas as questões que captamos nas redes sociais, todas. Se porventura alguma, e para isso contamos com bancos de dados próprios, contato direto, uma parceria com a operação, conseguimos atender essas demandas imediatamente. Porventura, uma coisa ou outra, pedimos subsídios às áreas para poder responder. Mas esse tempo de resposta também ele é bem curto. E muitas vezes ele não passa de 12 horas. Outra atividade importante é a produção proativa de conteúdos para as redes sociais. Temos estratégias para produzir esses conteúdos numa linguagem adequada às redes sociais. E é uma atualização que fazemos de maneira constante e periódica. Já falei da questão dos subsídios, que a gente costuma pedir para diversas áreas, não só para a operação. Geramos relatórios diários e mensais para poder acompanhar esse trabalho, para medir os resultados e para reavaliar novas estratégias. Essas estratégias elas também visam manter e melhorar a imagem do metrô perante os seus públicos. Também temos essa preocupação. E fazemos um trabalho muito importante, e esse é também uma parceria muito grande com a área de operação, que é gerenciar o relacionamento com os usuários influentes, e públicos de interesse do metrô. E sobre esse assunto, depois, mais tarde, a Cecília vai poder aprofundar mais. E também produzimos notícias e informações para a TV Minuto. Aqui são algumas diretrizes que procuramos seguir na comunicação. Manter a eficiência, a credibilidade, a confiança e a transparência das ações. Implantar melhorias contínuas, sempre em parceria com os usuários e com as diversas áreas do metrô. Promover a cidadania e o respeito entre os usuários. Para nós, essa é uma diretriz-chave. Difundir na opinião pública
a importância dos investimentos na expansão do sistema. Também trabalhamos muito forte essa parte aqui no metrô, até porque isso reflete o momento que o metrô está vivendo. E utilizamos a comunicação também para promover a mobilidade sustentável. Esse é um assunto também primordial para nós. Todo esse trabalho ele é alinhado com as políticas do metrô, com os departamentos da área de comunicação e principalmente também com o governo do Estado. Temos uma interface muito grande com o governo do Estado. Aqui só para ter uma visão geral de como o metrô está posicionado frente às empresas e autarquias do governo. Então aqui a gente pode observar, no caso do Twitter, estamos em 4º lugar. No caso do Facebook, aparecemos em 6º lugar, mas é importante frisar que no caso do metrô ele tem uma abrangência mais local. Envolve mais a cidade de São Paulo e a Grande São Paulo, enquanto os outros perfis abrangem todo o estado de São Paulo e até mesmo uma abrangência nacional. Bom, agora eu vou aprofundar um pouquinho mais a questão dos conteúdos que produzimos para as redes sociais. Como havia comentado anteriormente, as estratégias de comunicação elas são feitas com base nas informações que captamos das próprias redes sociais, através dos relatórios e das mensurações que fazemos. E também testando esses conteúdos. Nós temos condições de saber se esses conteúdos eles têm uma aderência junto a esses públicos que se relacionam com o metrô. Esses conteúdos, a partir dessas informações, levantamos algumas bandeiras principais. Talvez a mais importante é a questão da cidadania. Trabalhamos muito a questão do respeito, a questão de conscientizar os nossos usuários que um bom comportamento dentro do sistema beneficia toda a coletividade. Essa questão da prestação de serviço, que para nós é primordial. O internauta que se relaciona com o metrô, principalmente no Twitter, ele quer saber como está operando o metrô. E nós tratamos isso com a mais alta urgência, respondemos imediatamente. Contamos também com alguns outros serviços. Eu posso citar um exemplo, que é o Direto do Metrô, que informa a condição das linhas através do site e também através das redes sociais. E a gente acaba atuando em apoio a esse serviço. E outros serviços também, SMS denúncia, achados e perdidos, operações plataforma, embarque preferencial, toda a gama de serviços que o metrô oferece está nesses conteúdos que produzimos diariamente. E outra bandeira é a comunicação das obras de expansão, que fazemos também com frequência, acompanhando a evolução do ritmo dessas obras. E as estratégias são com base em todas as informações que costumamos captar. Vou dar uma pequena pausa, vou chamar a Camila, vai apresentar uns cases e explicar como funciona essa parceria com as áreas da empresa, principalmente com a área de operação, no tocante ao pedido de subsídios que demandamos. Alô? Opa. Uma coisa que o Reginaldo explicou foi a nossa parceria com a operação. Essa parceria é muito importante, principalmente nas questões que os usuários trazem, que demandam uma verificação ou algum tipo de ação por parte do metrô. Isso não só na operação, mas também em outras áreas que são parceiras. Nos últimos meses, nós pedimos às áreas uma média de 166 subsídios por mês. Em média, só para a operação, foram 157 solicitações. Por isso, ela é a nossa maior parceira. Bom, aqui desconfigurou um pouco, mas nós temos a nossa média de respostas mensais, que nós tivemos uma média nos últimos 6 meses de 777 respostas, em geral, para os usuários. Isso seria uma média de 38 por dia útil, que são respondidas pela nossa equipe. Aqui nós temos a evolução dessas respostas no tempo. Uma coisa que nós podemos ver é que o número de questões que os usuários nos apresentam varia conforme também a demanda do sistema. Então, nos meses de férias em que a demanda é menor,
o número de perguntas que nós recebemos também é menor. No caso, vocês podem ver um pico em outubro. Esse pico foi referente à possibilidade de greve que foi levantada nesse mês, e, com isso, muitos usuários nos consultaram para verificar como seria a operação no dia seguinte. Bom, agora eu vou apresentar alguns casos, tanto de atendimento quanto de conteúdo que colocamos nas redes. Esse caso em tela é o da nossa primeira mensagem sobre fone de ouvido. Essa mensagem teve muitos compartilhamentos e acabou repercutindo no Radar Pop do Estadão. Foi a primeira vez que nós colocamos algo referente a essa necessidade e teve um retorno muito bom dos usuários e da imprensa em geral. Com isso, nós continuamos o nosso trabalho e fizemos essa postagem que se apropria da linguagem da rede social, que ela é mais divertida, engraçada, e com isso acabou sendo a postagem mais visualizada desde o início do nosso trabalho no Facebook. Nós chegamos a mais de 62 mil visualizações, ou seja, 62 mil pessoas viram essa imagem no seu mural do Facebook. Aqui nós temos um outro caso, que foi uma mensagem que nós fizemos para celebrar o aniversário de São Paulo. Foi uma mensagem divertida, também se apropriando do conteúdo que normalmente se vê nas redes sociais, que falava: "Me espera nas catracas do metrô, paulistano marcando encontro". Essa mensagem acabou sendo muito bem recebida, bem mais até do que nós esperávamos. Nós tivemos mais de 25 mil compartilhamentos só dessa foto. O engajamento foi enorme, ainda mais se você contar que hoje nós temos 25 mil curtidores na nossa página. Então, praticamente todo mundo compartilhou essa imagem. Ela acabou virando um Tumblr, que é um blog colaborativo, em que as pessoas colocavam seus outros modos de marcar encontros no metrô. Colocaram: "Me espera na catraca, estou de camisa xadrez", "Me espera na catraca da Paulista ou da Consolação". E as pessoas foram se apropriando dessa mensagem e foi uma coisa muito positiva. Aqui nós temos um caso de atendimento que fez parte da nossa parceria com a Gerência de Operações Financeiras. No caso, um usuário estava continuamente nos mandando mensagens de que o sistema de recargas do cartão Fidelidade não estava funcionando. E nós verificamos que estava funcionando normalmente. A Gerência de Operações Financeiras entrou em contato com esse usuário para entender melhor o que estava acontecendo. Depois desse contato, foi descoberto que, na verdade, ele não sabia que há um limite de saldo máximo no seu cartão. Ele teve essa situação explicada e nunca mais teve problemas com a recarga. Nos agradeceu e mandou até para um dos perfis que costumam replicar muitas mensagens do metrô nas redes. Aqui temos um outro exemplo de atendimento. Nesse caso, foi um atendimento em língua estrangeira, nosso primeiro atendimento desse tipo. Este usuário perguntou se o metrô possuía tarifas diferenciadas de acordo com o poder aquisitivo dos usuários, e nós respondemos a eles que existe a tarifa do madrugador, a tarifa menor para estudante e também a integração com os ônibus, além da gratuidade para deficientes e idosos. Bom, agora eu devolvo a palavra ao Reginaldo. Obrigado. Estamos chegando ao final da apresentação. Espero que vocês não estejam entediados aí. Essa questão do virtual para o real. Quer dizer, esse relacionamento que temos no dia a dia com os internautas, ele não se restringe às redes sociais. Nós buscamos trazer esse relacionamento, aprofundar esse relacionamento para o mundo presencial, digamos assim. Porque o relacionamento existe nas duas esferas. Como a gente já havia abordado, tivemos uma mudança do broadcasting, que era só transmitir essas informações, para o relacionamento. E temos estratégias específicas para esses relacionamentos nas redes sociais.
Talvez a principal é a identificação de grupos e internautas que interagem diariamente conosco. São grupos os mais variados: os críticos, os colaboradores, os fãs do metrô, temos muitos fãs espalhados por aí, os especialistas, por incrível que pareça, tem muitos usuários aí que estudam o metrô, que buscam informações do metrô, os atuantes, os ativistas do setor de transporte também estão nesse hall, e trazemos esses grupos para aprofundar essas discussões, promovendo reuniões presenciais e visitas técnicas ao metrô. Esses grupos eles acabam se tornando defensores do metrô, colaboradores, no sentido que eles apontam, fazem críticas, dão sugestões para a melhoria do nosso serviço, e muitas vezes acabam se tornando ponte para que outras pessoas que não conhecem os perfis do metrô acabem participando, acabem entrando nessa rede. Sobre esse assunto, a Cecília Guedes vai aprofundar mais, vai explicar um pouco mais sobre como é feito esse trabalho, que é uma parceria que envolve várias áreas do metrô. Não só a nossa área de comunicação e operação, mas outras áreas também. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos vocês. Aqui estão os nossos contatos, para quem tiver alguma dúvida, quiser esclarecer qualquer questão, aqui os nossos e-mails. Muito obrigado.